Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, nossos ouvintes de Fractais. Eu sou Dani Dutra e hoje a gente recebe aqui Daiane Simão, uma uma geneticista que vai falar sobre neurodivergência e explicar também por que a gente não é uma ervilha e tudo não se resume a azão, azinho. Daiane, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada. Uma grande satisfação estar aqui no Fractais. Eu acho, me identifico muito com essa terminologia desse local, de tudo que vocês dialogam, né? Um espaço tão aberto. E genética é a diversidade, né? Então eu estou super feliz em participar aqui com vocês. Uma grande satisfação, gente. Irado. Eba, nós também. E aí, meninos? Como é que vocês estão? É um prazer te receber aqui também, Daiane. Tô muito animado para esse papo, a gente tem várias perguntas aí para fazer. Olá, pessoal. Eu também bem animado. Tudo bom, Fê? Fala, Lê. Não, só dando um oi aqui, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Fala, Fê. É que eu adorei a frase que é genética e diversidade. Acho que vai virar camiseta essa frase. Eu gostei da frase. Pô, isso é verdade. Maravilha, a gente já pode começar desenrolando esse conceito, por favor, doutora Daiane. Aquela frase, né, que fala que cada pessoa é muito única, quando eu recebo esses mapeamentos, né, eu trabalho com a identificação genética a partir do mapeamento, e você vai observando como, de fato, cada pessoa, apesar dos genes serem, né, todo mundo tem o gene, por exemplo, que faz degradação de dopamina, todos têm. Só que existe uma forma de expressão que é diferente em cada pessoa. E perceber essas combinações de diferença, você vai identificando na prática como, de fato, cada um de nós é exclusivo na nossa expressão, na nossa diversidade. E quando a gente pensa isso a nível de populações, as populações foram vivendo milenarmente em determinadas regiões e isso foi adaptando. E agora, no processo de globalização, o Brasil, por exemplo, é uma miscelânea, é uma mistura desses povos que faz esse conceito, né, da diversidade, está ali na prática da expressão orgânica e biológica, e que a gente vai chamar de genótipo. Então, né, nós falamos assim, ó, o teu genótipo é esse daqui. Agora, a própria forma que a vida tem, que essas combinações biológicas vão se expressar, ela vai trazer aquilo que é o fenótipo, que é a característica de como nós somos, né? A pessoa que somos. Que eu achei muito interessante, Daniela, você falar, né? De não é uma ervilha, o padrão azão, azinho para ser verde ou amarelo, ele não existe nessa proporção, né? São combinações que, por exemplo, se a gente for falar tons de pele, né? Você vai ali numa curva de distribuição, e isso é a forma que a gente vai avaliando, né, as características dos indivíduos, e aí na neurodivergência, exatamente estar fora da curva ainda é uma curva de distribuição também, né? Então, essa diversidade é uma realidade, né? Porque a gente acaba dividindo, por exemplo, quando fala assim autismo, a gente coloca aquela caixinha do autismo, parece que ter o autismo é preencher aqueles critérios e tá ali. Só que quando você vai olhar o que faz cada pessoa ter uma composição gênica para expressar o autismo, cada caixinha ainda é uma composição diferente, né, para essa diversidade. Então, mesmo que a gente agrupe neurodivergentes, essa neurodivergência ainda é muito diversa, olhando esse aspecto genético. Maravilha. Legal, o Ale sempre fala isso, né, Ale? Nós somos... o autismo, ele é tão diverso quanto as pessoas podem ser diversas, né? E eu, ao explicar muito para as pessoas, principalmente que a gente tem eu tenho nível de suporte 1, né? E muitas das pessoas que me conheceram a vida toda falam assim, não, mas como assim você é autista, né? Que a gente recebe muito, não só eu, os meninos também, como assim você é neurodivergente, né? Eu te conheço a vida inteira, não sabia. E aí eu tenho que juntar uma série de características que são minhas, específicas, e que expressam esse autismo em mim. E aí a pessoa vai assim, tá, agora faz sentido, porque nesse recorte faz sentido, né? E como é que a gente recorta
Isso. Geneticamente, né? Do ponto de vista genético. Do ponto de vista, não, geneticamente. Aí é que está o conceito de compreensão de origem das condições. Eu gosto de fazer uma analogia com com receitas. Receita de bolo, por exemplo. Eu vou pegar a ansiedade. Nós caracterizamos clinicamente e fenotipicamente a ansiedade, só que quando você vai pegar como que funcionam os mecanismos lá neurobiológicos que vêm a partir dessa combinação genética para formar a ansiedade, são receitas múltiplas que pode chegar naquele sintoma no final. Então, você está falando assim, vamos todos nós aqui, vamos fazer um bolo de chocolate. Cada um vai fazer o seu bolo de chocolate. Eu vou usar farinha de coco e vou usar leite de coco porque eu não como nem o glúten nem o leite. Então, o meu bolo vai usar ingredientes totalmente diferentes do Alê, do Felipe, cada um vai. Eu não ia E no comer o seu final, bolo, não. Eu ia Eu querer só como, Nescau, vegano. Olha o brigadeiro. preconceito aí, Fê. Leite condensado total aqui. Seu bolo não foi aprovado no meu bolo genético. só que no final, quando a gente olhar, tem bolo de chocolate ali. O Todo bolo mundo do chegou It. com bolo de chocolate. E essa forma de composição para você chegar no final, ela é diferente, e aí a gente sofre, porque para mim, no final, né, das contas, quando o paciente chega para fazer o mapeamento e ele faz essa queixa, ou ele vem se questionando se é autismo, se é superdotação, eu vou olhar a matriz de origem para tentar entender os mecanismos que vão gerar o processo da neurodivergência. Mas a proposta, então, esse conceito de trabalhar o mapeamento, ele vem com a saúde de precisão. Na saúde de precisão, ela começou a ser trabalhada como medicina de precisão lá em 2015, quando entenderam assim, poxa, sabemos o sequenciamento genômico da população, compreendemos como que é o genoma humano, então agora isso vai nos ajudar a compreender a origem das doenças. E aí falou, poxa, a medicina convencional não dá muito conta dos diagnósticos quando a gente vai olhar a base. Porque, por exemplo, Alzheimer, que já se tem mais estudos avançados, muito mais que nas neurodivergências, você vai tirar pelo menos 4 tipos. Alzheimer é um termo guarda-chuva para uma demência de uma complexidade, e aí se a gente for olhar para falar por rota de origem, a gente teria que rever todo o conceito de classificação do próprio termo autismo, né, que também é um termo guarda-chuva. Então, a proposta dentro da saúde de precisão é que a gente vai precisar queimar os manuais de psiquiatria e recomeçar. Refazer tudo, né? Mesmo agora já estão se distinguindo 4 grupos de autismos, né? Então já tem pelo menos 4 subdivisões que provavelmente vão fractalizar em outras subdivisões ainda. E a gente vai começar a ter essa visão mais clara, né? Do que compartilham de rotas comuns genética, né? Para chegar no final àquela tríade diagnóstica. E assim, a nossa, por exemplo, Daniela, você citou ali a questão do autismo a nível 1, a dificuldade das pessoas em compreender que você tem a condição, e a dificuldade que as pessoas têm também, às vezes, em fazer essa identificação de tríade, porque quantos superdotados chegam falando, olha, eu tenho seletividade alimentar, então ficou como fosse autismo. Esse olhar muito específico para as características, para tentar colocá-las em caixas ou pacotes, ela é próprio da gente querer que as coisas sejam ervilhas, né? A nossa visão binária das coisas. E aí eu tenho muitos profissionais que, inclusive, quando eu falo que o mapeamento ajuda a gente a compreender, que eles falam assim, não, eu acho que dá uma complicada, porque você tem muito, você se divide muito mais com variedade de informação para conseguir compreender, que é exatamente esse olhar. Quando eu vou olhar a rota de origem, né? Por que esses neurônios estão funcionando assim? Eu faço sempre uma brincadeira que imagine no processo de neurodesenvolvimento, tá lá, os neurônios, não, a gente tem que migrar para cá para dar autismo e fechar o DMS, né? Porque tem que ter. Assim, vamos facilitar a vida no futuro dos médicos aí. Não o processo de neurodesenvolvimento ele está acontecendo numa mistura de características e de repente se fraciona uma comunicação, né? Então o próprio pensar como a vida tem uma dinâmica e como essas combinações gênicas podem florescer ou dar coisas e características
que não cabem nessa caixa que a gente usa para diagnóstico. Mas a gente sofre com a dificuldade em fazer-se as identificações e diagnósticos, né? Então, olhar para a genética, e isso é o princípio da saúde de precisão, você olhar para a base biológica de formação dessa característica lá no final, que vai se expressar, que né, aqui nós estamos falando de neurodivergência, mas pode ser toda a nossa composição, né? Daiane, a maneira que a gente lê o gene hoje para codificar ele e conseguir ter banco de dados sobre essas coisas, ela é uma maneira binária? Tipo, porque as máquinas elas só conseguem interpretar 0 e 1, né? Então, de certa maneira, para conseguir processar uma informação tão complexa, vem desse lugar. Quando nós vamos olhar ali essas características, a gente tem o endereço das variantes nos genes, ele é binário, então o que acontece muito? A gente fragmenta. Eu vou perguntar assim, o Ed tem o gene do guerreiro, que seria essa degradação da Conte mais rápida. Você tem isso, e daí se associa, quem tem o gene do guerreiro é aquela pessoa que ela vai lá, toma decisão, não pensa muito sobre isso, e você acaba fazendo um olhar para essa característica dopaminérgica, associando os sintomas com aquele gene, mas dopamina não depende só disso, depende de produção, tá? Tem toda a rota. E aí, essa característica de olhar o múltiplo, ainda hoje, para fazer um laudo e falar assim, olha, né, você tem genes, essa associação de genes aqui, a gente fala de um cálculo de risco de score poligênico. Então, você faz um risco avaliando vários genes, mas isso não deixa de ser uma conta binária ainda. Por exemplo, o mapeamento que eu uso, que faz análise do risco que você tem para ser superdotado, ele faz uma avaliação em características como se fosse um padrão de herança monogênico, porque ele está fazendo você asa, unhazinho. E o que eu posso afirmar do teu painel genético? Você compartilha genes que são comuns aos superdotados. Mas a métrica para fazer o cálculo de superdotação, mesmo porque o padrão de herança da superdotação é diferente, ainda não se consegue aplicar. A gente é criancinha nos cálculos binários aí. Entendi. Pessoal, só mais uma pergunta para emendar nessa, que então, existe uma base genética que é baseada na coleta de amostra de muitas pessoas e se conseguiu identificar um padrão de uma média e pessoas que fogem dessa média para diversos aspectos, como superdotação e por aí vai. Então, basicamente, o que você faz é coletar esses dados, analisar eles por um modelo e também, a partir da sua abordagem com a pessoa, chegar numa conclusão de algo ou numa pista que leve a algo, porque nós, como bem nós sabemos, nada aqui é conclusivo. O dia que uma coisa for conclusiva, a gente pode se suicidar, porque quer dizer que a ciência acabou e viramos religioso. Falando em termos, não é determinista, né? Essa questão também, né? Não é determinista, não é associativo, né? Então é mais uma Isso é super importante de deixar claro para as pessoas, né? Para elas não acharem que assim, se isso, logo aquilo, né? Não, a genética. E o determinismo genético, ele foi, inclusive, um grande problema quando lá nos anos 2000, a gente achou o gene do câncer, nós devemos ter a própria hipótese, assim, poxa, galera, a gente deve ter 100 mil genes para fazer um ser humano. Aí, quando foi olhar no sequenciamento, né, que se teve o primeiro DNA humano, o sequenciamento do genoma completo, falou, vixe, é só 23 mil. Como que faz um ser Nem humano é tanto só assim, com 23 e não com 100, né? Tá faltando gene aí nesse negócio. A ferida narcísica, aí, né? A quinta ferida, né? Tipo, baixa a bola aí que é menos gene do que vocês estão pensando, seres humanos. E daí, quando se olhou assim, poxa, então a gente não vai achar igual fez para o câncer de um gene, o câncer, né? Que foi aquele câncer que a Angelina Jolie fez, mapeamento, veio fazer mastectomia para evitar. E aquele pedaço do gene foi patenteado e até teve que ter uma moratória internacional falando assim, opa, gente, DNA, vocês não têm propriedade intelectual do DNA, não foi vocês que criaram, não. Não dá para fazer patente. O ser humano precisa ser estudado mais você nasceu com esse aí, paga para mim que eu ainda. patenteei teu gene. E aí, né, porque foi uma corrida, o governo norte-americano, a indústria o Craig Venter fazendo também, porque, poxa, se com um gene, né, a gente descobriu o câncer, quando sequenciar tudo vai ter o gene disso, daquilo, e daí começou com isso, mas só com 23 mil já dá para fazer o que a gente imaginava que tinha que ter 100 mil,
alguma coisa que funciona diferente. Foi aí que veio a epigenética, né? Então, um gene pode ser lido de um jeito para ser célula de neurônio, ele pode ser lido de outro jeito para ser célula de bochecha. Porque pense, no nosso corpo agora, qualquer célula que eu tirar de vocês, eu consigo ler o genoma inteiro. Dá para fazer um clone de cada pessoa pegando. Se eu achar uma célula de fio de cabelo que foi, né, a célula no fio, eu vou conseguir fazer a análise desse DNA, porque aí quem acompanha CSI sabe, né, como os fluidos corpóreos são capazes de nos dar essas informações. Só que, poxa, gente, é muito diferente a morfologia de uma célula. Você vai olhar lá como que a célula do intestino é de um jeito, e olha os neurônios. A gente tem neurônio que vai até fêmur, né, a parte de extensão daquele corpinho neuronal. E isso, ele sabe que tem que ser neurônio por essa composição, então está sendo expresso genes em locais e em outros não. E a epigenética foi essa descoberta, né, que além do código, existe uma forma de ler o código que faz com que as coisas sejam diferentes. E hoje a gente se esbalda na ciência para tentar entender esses mecanismos epigenéticos, né? Porque é muito legal isso de você imaginar que se você vai trazendo informações para o teu corpo de que está o ambiente estressante, que está tudo errado, ele começa a responder, né? Em função, se a gente pensar no nosso organismo, a própria composição, toda a nossa pele, os receptores, ele é projetado para perceber o ambiente, receber, processar e responder. E essa resposta se dá a esse nível de expressão desses genes. E aí, esse é o conceito da epigenética. E aí, Daniela, uma coisa que você falou que tem que ser estudado mais a fundo até. Sabe, se a gente pegar um livro, o livro que eu estudei, que eu dei aula, né, lá em 2006, fala assim, olha, a gente descobriu que tem, né, uns 23 e aquele outro montante de material que a gente não sabe para que é o junk in DNA. Se chamou de lixo, porque não sabia para que servia o negócio. Bem típico, né? Eu não sei para que é lixo. Se nós, Colonizando seres espaço humanos, genético, não né? sabemos o que é, não serve para nada. Não, é uma soberba, né? O ser humano é de uma soberba. E tá lá escrito isso, né? E eu lembro que eu ia ensinar isso, eu falava assim, gente, olha, eles estão chamando de lixo que eles não sabem para que serve, porque eu já era indignada com isso, né? E eu lembro que um professor de genética falou, mas como que você ousa questionar o lixo genético que os pesquisadores estão falando? Daiane, então, se eu entendi bem o que você falou, basicamente é muito a ver com que a neurodivergência, né? Que as pessoas tentam ver a genética como o lugar que chega, como a identificação dos genes, mas na verdade o real mistério está em como esses genes se comunicam e o caminho para ele chegar de um lugar ao outro, como aquilo é recebido. Então não é sobre a quantidade de genes, mas sim os lugares que esses genes passam e o que isso acarreta no nosso comportamento. E isso é que é muito difícil de mapear hoje, né? Essas combinações, assim, né? Então, a gente ainda ignora muito sobre o funcionamento dos genes, essas combinações, por mais que nós tenhamos avançado, ainda é todo um movimento. Isso é que dá medo, por exemplo, da edição gênica, né? Quando se descobriu a ferramenta para editar os genes, se a gente pegar esse gene aqui que causa essa doença e trocar, o que vai acontecer? Tá, a gente conhece o mecanismo da doença, mas e as outras funções que ele tem em outros tecidos que a gente ainda não compreende? Então, peraí. Antes de começar a editar, vamos terminar a lição de saber o que cada gene faz em cada célula e tecido que ele é expresso? Porque essa resposta também não é linear, né? Tem essa questão, né? E acho que isso que é legal de deixar bem claro para quem está nos ouvindo aqui. A epigenética é justamente os mecanismos que o organismo tem para que não necessariamente a presença do gene faça com que ele se expresse forçosamente. Então você tem mecanismos para silenciar ou fazer isso se expressar, né? Então não é uma resposta linear. A presença logo, então, a característica. Tem um monte de nuances nesse meio do caminho aí, né? Será que a gente vai chegar numa unidade no futuro menor que o DNA? Ou seja, quando eu estou falando já em DNA, a gente tá falando de uma complexidade que é isso que você trouxe. O mesmo DNA que compõe o intestino, o mesmo DNA que pode compor a bochecha, a mesma célula, né? Elas têm comportamentos diferentes.
Vocês acham que isso Eu é não diria a mesma possível? célula, Dani. É que assim, a célula tem a mesma carga genética, só que na bochecha ela expressa genes para fazer com que a bochecha seja bochecha, e nos neurônios elas expressam características para que o neurônio seja É. neurônio. Mas a carga é a mesma, E não é a aí, então, mesma mas célula, justamente porque aí. ela já se diferenciou, ela já passou por esse processo de dizer eu sou bochecha, Mas não sou eu neurônio. quero fazer não, puxando a pergunta da Dani que eu gostei, que eu não tinha visto. É que tem muita questão de comportamento e outras questões no meio que são mais difíceis de ver, teoricamente mais difíceis quando a gente aprendia na escola, tipo, a gente falava de DNA, iazão, azinho, era muitas coisas de comportamento, de cor de cabelo, pele, algumas coisas mais físicas. A questão de comportamento envolve outras coisas. Como está essa parte da genética em relação a tipo comportamento e as expectativas em relação a isso, que aí bate na parte da neurodiversidade ou esse tipo de detalhe? As combinações do que a gente consegue compreender e mensurar, fazer, porque tem dois momentos, por exemplo, para o estudo. Então, vou pegar de novo aqui a ansiedade, né? Se você imaginar a propensão genética para ser ansioso, para você ter essa rota de serotoninérgica, por exemplo, alterada, ela vai vir ali como vias que a gente entende essas proteínas funcionando nesse caminho, mas o que de fato nós conseguimos trazer como resposta? Então, eu tenho uma propensão. O ambiente vai modulando como esses fatores, e aí eu acho que foi o que a Dani, né, me perguntou sobre essa modulação, que não necessariamente ela é só no genético, existem sim essas proteínas. Eu vou pegar um exemplo mais biológico para tentar chegar, Felipe, no que você está perguntando sobre comportamento. O intestino é o nosso tecido epitelial interno que está percebendo como que está o teu ambiente nutricional. Então começam a chegar moléculas químicas ali que está mostrando que você está comendo muito industrializado. Essas componentes ali, eles estão informando. Tem alguma coisa acontecendo aqui no ambiente, o ambiente não está 100% legal, né? Essas pequenas moléculas vão melhorando a expressão do teu sistema imune, porque você deve estar numa situação de problemas, porque você está tendo que comer coisas que não são tão naturais. Então, você está tendo que comer recursos que são industrializados. E aí você começa a aguçar o teu sistema imune, a expressão do teu sistema imune, porque essas moléculas modulam a expressão desse DNA. Então, as pequenas moléculas trazem uma sinalização para aumentar ou diminuir a expressão. Aí você começa a ter o teu sistema mais reativo. Qualquer coisa você inflama, né? Apareceu ali uma gripe, você tem uma proporção muito maior, porque você está informando o teu sistema digestório que tem algum risco no ambiente que está tendo que comer porcarias. E aí, essa mensagem a gente faz, né? Por exemplo, o sistema nosso de alerta, ele é um sistema de defesa, é um mecanismo de defesa. Nós temos ansiedade, a ansiedade que nos leva a tomar decisões, mudar o ambiente. Só que se você começa a todo momento comunicar que o ambiente está em risco e você não comunica coisas como arte, música, cultura, você está consumindo somente os problemas, você começa a comunicar assim, gente, o sistema de alerta tem que expressar mais noradrenalina, porque daqui a pouco o sujeito vai ter que sair correndo, vai aparecer o leão e a gente tem que sair da selva. Então, você começa a deixar pronto para a expressão neuronal para resolver essas situações. E aí começa um processo de hipervigilância. Então, nós temos essa capacidade responsiva, e é isso que o Ali tinha dito sobre não ser determinística. Só que, se você já tem uma propensão maior a ser ansioso, o teu estado de hipervigilância e alerta pode chegar muito mais rápido. E o nosso sistema, isso é incrível, assim, como sempre tem rotas alternativas. A gente sempre tem um gene para produzir uma enzima que faz uma coisa, mas tem lá um coringa que vai vir e tomar, né, a vez se tem um problema acontecendo no organismo. E aí esses mecanismos, eles também têm rotas que podem ser alternativas que compensam. Por exemplo, no processo de geração da dor, os genes que estão associados a mandar uma mensagem de dano, porque a dor
Assim como a gente sente fome, frio, sede, a dor, ela tem esse mesmo mecanismo. Você recebeu uma informação de dano, isso vai chegar no nosso cérebro e vai responder como dor. Ao mesmo tempo, vai liberar endocannabinoide para você diminuir a dor, sentir o alívio, para vir o outro mecanismo dizendo, ó, tem. Porque senão a dor fica ali continuamente e não consegue perceber. Tipo, colocou a mão no fogo, queimou, tira. Se essa dor continuar, você não consegue sentir de novo se vier a queimar. Então, quando eu olho, Felipe, o gene que compõe, eu vou dizer assim, ó, você tem um limiar de ansiedade muito alto, mas você também tem um limiar de produção de dopamina para aliviar essa ansiedade, que é bom. Às vezes, tem gente que chega assim, ela não produz direito serotonina, as vias e rotas de produção estão ali bem, sem os precursores para esse neurotransmissor, ela degrada a serotonina muito rápido, chegou ali no botão sináptico, já sai, e na hora dos receptores são todos ainda pouco expressos. Aquela pessoa ela tem um conjunto ansioso, o código dela é total para ser uma pessoa que tem dificuldade nesse gerenciamento. Uau. E são essas combinações que eu olho, e geralmente assim, ali o Raji estava falando de como que a gente olha o teste, né? Ele vem em cores, o azul vem um risco baixo, o verde é um risco normal e o vermelho é um risco aumentado. Bah, você tá brincando? Sério? Vem em cores? Cara, isso é muito louco, né, cara? Como tudo se conecta. Tipo, na fotografia e no vídeo, você também vê o gráfico das cores, é o equilíbrio disso que, tipo, é a busca da coisa e tal, e como tudo... E daí tem gente que chega assim e fala assim, olha, eu já tentei tudo, já experimentei tudo quanto é remédio, mas eu não consigo, todos os recursos, não consigo fazer o gerenciamento. Eu tô falando ansiedade porque, assim, se eu for fazer um levantamento, é o sintoma mais... comum aí. E aqui no Brasil, né, enfim, já Mais sabemos ainda. os Não, a números. gente acha estranho alguém sem Sopa de ansiedade. ansiedade. Aí a gente fala assim, cara, que pessoa estranha. Ela não tem ansiedade. Alguma coisa tá de errado, não. É o contrário. E aí eu olho pro mapa ali, o negócio tá gritando do vermelho. E eu falo assim, eu entendi você. Eu compreendi, porque não é fácil. Realmente, biologicamente, o gerenciamento dessa ansiedade é desafiador. A gente vai ter que trazer todo o suporte suplementar, medicamentoso. Só que existe já esse comportamento que eu faço até uma analogia que a terapia é epigenética, porque você vai ter que reprogramar um mecanismo, um circuito que o teu organismo já aprendeu isso. Porque a gente tem esses mecanismos, se vocês já fizeram um processo, por exemplo, se você vai lá e tira um dente, uma dor é uma, quando você for fazer a segunda retirada, Bem você já vai pior. sentir aquela dor bem pior, porque você criou memória de dor. A gente cria memória de ansiedade, a gente cria essas memórias e esse reconfigurar das memórias passa Eu também pelo tenho que já você vai outra expressar pergunta. menos. Você está me gerando muita pergunta. Eu vou ocupar. Eu tenho. E aí é uma. Eu tenho uma dúvida entre causal e consequência, porque a gente vê como negócio de neurodiversidade por causa de acesso a psicólogo, por causa de meio, que acaba sendo uma coisa que ela é mais diagnosticada em pessoas, tipo, brancas, ricas e tudo mais, por causa da atual sociedade de hoje. E aí, a informação que você tem é que tem mais pessoas nesse ambiente com esse diagnóstico, que não é que eu acho que tem um efeito muito mais socioeconômico do que um efeito da especificidade. E aí, o meu receio é como isso afeta a pesquisa como um todo, porque como você tem menos diagnóstico das outras pessoas, é como se elas não fossem, mas talvez elas não são porque elas não foram diagnosticadas, porque elas não estavam no Como é que ambiente você disso. acessa, né, E como, reserva genética, né? e como isso afeta, porque senão você está definindo uma pessoa baseado num diagnóstico que não é universal, né? Ele tem outras questões que não são DNA. E essa parte que ainda mais com coisas mais que estão mais em alta ou não, é difícil ver esse E histórico. olha, veja, Felipe, se a gente pensar assim, hoje, quando eu pego esse mapeamento e eu vou falar, olha, você, Felipe, compartilha os genes que estão fazendo ficar vermelho o teu risco para ser superdotado. Onde essa pesquisa foi feita? Ou quem que compartilhava esses genes? Norte global.
né? É Uhum. total norte global que foi feito isso. Então, se você considerar o que que é um cérebro no neurofuncionamento, onde você tem, e os genes, na maioria deles, eles vão ser assim, genes de captação de informação, se capta, são genes que dão mielinização desses neurônios e que dão parte de resposta. Então, ele vem nesse processo de um cabeamento mais intenso. Mas pensa como que são as pessoas neurodiversas das populações indígenas. Os indígenas não tinham uma escrita para. O pajé tinha que saber tudo de cabeça, era uma história contada. Então você vai olhar o tipo de memória que era mais intensa, pode ter feito vias genéticas, as quais. Por isso que eu falo, olha, se você aparecer no mapeamento que você não compartilha todos esses genes, pode ser que seja a nossa ignorância da própria população brasileira, porque Exato. não se identifica, né, quem é o superdotado, como que a superdotação se manifesta nessas populações, e nas populações afro, culturalmente, né, aquela questão do corpo, da psicomotricidade, olha a inteligência, eu fico assim, né, a gente vai observando, olha a inteligência corpórea de um jogador de futebol como o Ronaldinho Gaúcho, que já é mais da época que eu gostava de assistir. Aquela capacidade que ele tem de usar o corpo, de pensar na bola, fazer aqueles elásticos, aquilo não está mapeado geneticamente ainda, se você for olhar de matriz afro para colocar nos testes genéticos. Então, o nível social, étnico que nós temos no padrão do teste, ele ainda é totalmente segregado, né? Então, o meu medo, o meu receio, e aí que você falou, obviamente ciências não sabem verdade, mas eu gosto que você falou, por exemplo, superdotação intelectual e superdotação física de exercício. O público é diferente. Quando você vê o tipo de jogador de futebol com o tipo de, sei lá, grandes cientistas, eles parecem pessoas diferentes fisicamente, de jeito, mas talvez tenha um quê de tipo assim, eu conheço gente que tentou ser jogador de futebol, era a única chance de carreira da vida. O menino treinava que nem louco, ele deixava de ir para a escola para treinar e tudo mais. Coisas que talvez em outras famílias, em outros ambientes, os próprios pais não deixariam ele ter esse nível de treinamento e suporte porque não via aquele como um caminho. E aí acaba tendo um efeito causal perigoso. Mas posso meu fazer receio é o efeito causal. Uma comparação, trazendo um pouco desse do futebol, quando você trouxe o exemplo do Ronaldinho, por exemplo, eu pensei num Cristiano Ronaldo que foi construído, né? Que quando você olha para o talento do Cristiano Ronaldo e para o talento do Ronaldinho, pelo menos na minha humilde, né, visão, você parece que vai assim, pô, o Ronaldinho tem isso nato. E o Cristiano Ronaldo foi esse cara que treinou, construiu e conseguiu. Ou seja, ele usou do fenótipo, vamos dizer assim, mais do que o Ronaldinho, que talvez seja um pouco o que o Felipe esteja trazendo também em você, dessa relação que a gente não sabe e também da relação da onde a gente pode chegar, né? Dani, reforçando futebolisticamente, é tipo o Romário, que falava que não gostava de treinar e foi um dos maiores jogadores do mundo. Então ele claramente, no quesito genialidade, pelo fato dele não treinar, ele para mim, e aí sempre, pessoal, ele parece mais gênio do que uma pessoa que treinou muito, entendeu? Porque é mais, como se fosse mais inato. Mas é um diagnóstico que é engraçado, porque aí você tem que ver se a pessoa treinou ou não. Não, e outra, o que é treinar, né? Treinar relativo, né? Tem gente que consegue praticar fazendo outra coisa, identificar um padrão que muda um caminho, que muda a compreensão da pessoa sobre aquilo, que faz ela se destacar, o que não necessariamente vai vir sobre o treinamento no sentido de repetição e fazer a mesma coisa sem parar. É engraçado como quando a gente pensa genética, sempre tá muito ligado a essa coisa, tipo, maquinária, né? Uma coisa genética, uma coisa que foi repetida muito a ponto de cravar no seu gene, quando na verdade eu tenho a impressão que genética é muito mais fluido. O que me leva à seguinte pergunta: é possível um gene mudar na vida de uma pessoa, ou a maneira que ele se comunica com o corpo dessa pessoa em determinadas partes, conforme essa pessoa evolui biologicamente?
para chegar nessa pergunta, eu vou falar uma coisa assim que do futebol, por exemplo, a gente pensa no treino, né? Ali o que você pegou um atleta de elite como Cristiano Ronaldo. Agora vamos pensar se eu decidir que eu quero ser uma cantora. Ninguém vai me impedir de ser uma cantora, eu posso treinar e tal, mas a minha voz nunca vai emocionar as pessoas na mesma proporção que alguém que já tem uma sinergia orgânica, que aquela voz já nasce que a própria fala da pessoa. Então a gente Foi, olha, né, ali. O Indy escreveu Elise aqui, eu pensei na Elis foi o total. que Eu eu falei, gente, pensei, Elis Elis Regina, Regina, com né? certeza. É. A pessoa traz daquilo de uma naturalidade da expressão, então, por mais que o meu esforço seja muito, eu me dedique muito, eu nunca vou chegar próximo a uma cantora, porque minha voz é péssima. E aí, essa forma da gente reconhecer aquilo que de fato leva, porque, por exemplo, no estádio, quando a gente vê esses jogadores, eles encantam de uma forma, porque eles estão usando um cantor, uma expressão musical. Agora, nessa tríade, a gente fala de uma tríade para fazer análise, quando eu vou considerar os genes. Você considera o gene, o ambiente e o hábito de vida, né? São três fatores que estão intrínsecos ali, porque se eu olhar, a pessoa tem normal a parte genética de risco para diabetes. Só que o comportamento dela, o modo de vida levar ela ao consumo, ela vai desenvolver sem ter uma genética de propensão para isso. Eu vou contar um caos, uma história, né? Quando eu comecei, porque tudo isso, essas perguntas que vocês têm, né? Passei por todas elas sendo instigada, assim. Eu recebia aqueles pacientes que a psiquiatra me encaminhava, né? Considerando que é tudo muito novo isso no Brasil e no mundo, trabalhar a saúde de precisão. Ela me mandava todos os casos irresolutos. Paciente que não responde medicação nenhuma, dúvida diagnóstica, e os casos onde a pessoa já estava decidida a investir, falando assim, ó, minha última esperança, porque já tentei de tudo e nada funciona. E aí eu recebia aqueles laudos no vermelho, vermelho, vermelho. Aí, de repente, chegou uma senhora, 93 anos, e assim, hábitos de vida. Pela manhã, come pão com banha. Né? Ela mora aqui no interior. Eu já moro numa cidade do interior do Paraná, né? Guarapava, ela morava mais no interior aí. Aô, Paranazão! Aí ela trazia coisas assim, eu pensava, meu Deus, se eu tivesse o hábito de vida dessa senhora, meu colesterol e os exames dela, tudo. Aí, quando eu fui olhar a genética dela, era um negócio azul de baixo risco. Ela tinha baixo risco para diabetes, ela tinha baixo risco para colesterol alto, ela tinha tantos baixos riscos naquela genética que era uma coisa impressionante. Eu fiquei olhando aquilo que eu estava acostumada a receber sempre no vermelho, de repente chega aquela senhora com tudo azul, 93 anos, com hábitos de vida que, claro, ela morava no interior, o ambiente dela, né? Ar puro, tudo. Ela tinha um ambiente saudável, mas os hábitos de vida eram um pouco que hoje, na minha realidade, aqui onde eu vivo, para mim seria bastante nocivo. E é isso, Felipe, que você falou assim, como que eu analiso o quanto que treino, o que que treina, onde a gente está inserido, como que está vivendo e qual que é a nossa genética. Então, para mim, comer um pão com banha pode ser muito diferente de alguém que tem um baixo risco. Na loteria genética, aquela pessoa veio com uma combinação e desse não é que ela tem um gene. Na hora da absorção intestinal dela da gordura, é ruim a absorção, ela não absorve a gordura. Quando a gordura entra, ela quebra muito aquela gordura. E depois os receptores dela para fazer acúmulo em célula adiposa também. Então, ela herdou um conjunto todo. Mas não é todo mundo que vai herdar todo esse conjunto. Então, eu posso vou pegar o exemplo do Alexandre. O teste dele veio para a questão de musicalidade, que ele tem a questão sonora é ótima. Ele faz diferença de ritmo, de som, de musicalidade. Ele tem todo o grupo intergênico para ser um ótimo musicista na capacidade intelectual. Só que na hora que ele vai executar, a parte motora Já não é dele é exatamente. ruim. É bem ruim. Ele não tem. Aí eu fico com raiva dos meus dedos, falo, não vou tocar mais isso aqui. E aí toda a questão assim da gente observar que ele tem essa musicalidade, a hora que ele vai colocar em execução, o que a cabeça dele está entendendo do que é tocar bem, o corpo não executa. Então não é só um perfeccionismo,
é uma fibra muscular com a capacidade motora fina, e a gente recebe muito na neurodivergência pessoas que conseguem tocar, né, instrumentos ali com uma percussão muito boa, e é um desajeitado para, né, se bate, É. tem uma composição motora mais grossa, não é tão rebuscada, e tudo isso é porque são fibras diferentes, né? Tipo, fibra tipo 1, tipo 2, essa psicomotricidade não se completa na. Agora, vamos pegar o que acontece muito na neurodivergência, que é essa questão das sensibilidades. Então, por exemplo, o meu menino tem uma cena assim que ele, né, classicamente odiava a escola, então pequenininho, indo para a escolinha, e ele chegava da escola, eu ia dar banho, ele falava assim, mãe, dói tomar banho. Sabe, a água caía na pelezinha dele, ele falava, dói, essa água dói. E o banho era aquela sensibilidade tátil altamente expressa, porque ele tinha Uhum. ficado lá num ambiente de estresse. Aí, quando nós entendemos que era superdotação, trouxemos todos os recursos para apoiar, hoje ele entra assim, tem até uma foto dele que ele vai no banho e fala assim: me deixa mais um pouco que eu tô apreciando, tô degustando essa água caindo. Então, passou da dor ao prazer a partir do momento que a gente foi mudando o ambiente, mas também, né, colocando aquele processo a ser vivido. Então, nós temos, sim, toda essa resposta da capacidade de expressão diferenciada. Nós não mudamos o nosso gene. Existem agentes que são mutagênicos. Então, o tempo todo, o sol que a gente está tomando, vários alimentos que são, né, os contaminantes alimentares dos xenobióticos, são capazes de causar a mutação. Mas a mutação, o nosso aparato para corrigir essas mutações é muito bom. Então, quando uma célula está mutada, de fato, é o câncer que vai se expressar. Uhum. Mas nós podemos fazer a mudança desse comportamento do que e quando vai se expressar. E isso é totalmente responsivo porque é um processo adaptativo. Então, se nós estamos num ambiente que é mais seguro, que os nutrientes estão vindo com qualidade, nós passamos uma informação para o nosso corpo e o nível de expressão do que está sendo gerado ali vai ser responsivo. E isso, né, não é fixo se você tem um gene para degradar muito rápido a dopamina, mas você consegue ao pouco ir modulando o comportamento, você vai trabalhando. Só que você nunca vai chegar ao mesmo nível de alguém que já nasceu com a degradação baixa dessa dopamina. Não Então, tem como. as combinações, sabe? Cada um vai ser uma combinação que a gente pode estar com tudo errado do começo ao fim para a produção dopaminérgica. Pode ter só a primeira fase, pode ter só a segunda, pode ser só a terceira, pode estar com a fase perfeita. Aquela pessoa que produz dopamina, degrada normal e tal. E aí você tenta estressar ela, mas você não desequilibra os níveis dopaminérgicos, né? Porque são raras essas combinações. Esse nível que eu quero chegar. Existe Vou olhar a tua genética se você tem essa propensão. Acho pouquíssimo provável. Eu queria fazer uma. Eu queria fazer uma pergunta antes, até pra gente poder falar sobre uma questão que eu acho que é interessante. A gente vai esticar um tiquinho só isso. A gente tá falando assim, vamos, tá na hora do adeus, galera, mas eu queria colocar uma pergunta aqui, doutora Daiane. Justamente na minha avaliação genética, né? Chegou aquela hora que a gente foi ver os genes ligados à superdotação e autismo. Você fez um comentário que eu achei super engraçado. Ela falou assim: Ale, você veio com os 2 copos cheios. Né? Então, essa teoria dos copos, que eu acho que é legal porque as pessoas ouvem isso, então acho que a gente podia falar rapidamente assim, sobre o que significa isso, né? E aí, por exemplo, dar um exemplo de um gene ligado à superdotação. Acho que talvez aqui o mais simples de falar seria do BDNF, né, do fator de crescimento neuronal, para as pessoas entenderem assim, mas como que um gene pode estar ligado ao quê? Né? Aumento da produção da proteína que vai fazer com que as sinapses aconteçam mais rápido e tal. Só para a gente dar uma exemplificada nesse sentido do que é essa teoria do copo. Ali, eu agradeço você ter feito, né, porque às vezes a gente fala do que não é e o que é o mapeamento, porque esse olhar riscos, né, entender como eles se expressam, ele é muito importante, porque é uma oportunidade que nós temos de avaliar esse copinho. Então, a teoria dos copos, ela foi proposta para explicar o autismo, porque os pais chegavam falando, tá, eu não tenho autismo, o esposo não tem, como que o filho tem, qual é o risco do próximo vir a expressar? Então, no aconselhamento genético, se colocou isso desse modelo da teoria dos copos, onde você tem
um copinho que ele vai poder ser completo tanto por genes quanto por o fator ambiental. Então, vamos pegar aqui para o autismo. Você pode ter genes de grande proporção, então o Chunk3. Chunk3 é uma bola grande para pôr dentro do copo, né? Porque na teoria dos copos você vai colocando tantas bolinhas que ele transborda e aí o transbordar é expressar a condição. Todos nós temos genes aqui, algumas bolinhas nos nossos copos, né? Todo mundo tem, e aí, no caso, quem tem identificação do autismo é porque já transbordou. Ninguém tem o copo plenamente vazio, todo mundo tem algum gene que poderia, se somassem vários, vir a passar aquela condição. E aí você tem um gene grande, por exemplo, que é o Chunk3, você colocou um ambiente com falta de folato, pronto, transborda. Então, intrauterino, não teve o folato suficiente, isso já vai comprometer o neurodesenvolvimento. Agora, tem copos que eles podem vir com pequenas porções do gene. Então, assim, é uma produção dopaminérgica baixa, receptores DRD1, é um metilfolato que não funciona a conversão direito, vai indo vários pequenos genes e um fator ambiental ali leva a transbordar. Sempre existe essa correlação entre o fator ambiental, que é esse ambiente intrauterino, os primeiros momentos ali, às vezes da falta de nutrição, às vezes um processo que precisou de uma intervenção de UTI, então, né, ali do neonatal é importante para vir a ligar ou desligar a expressão de alguns genes. E aí, esse copo que transborda, para cada pessoa eu vou avaliar o que foi. Então, quando eu olhei do Ale, eu falo, para superdotação, dos genes que nós conhecemos, a gente gabaritou para você. Você está aqui com os copos bem cheios para essa condição. E um dos genes que estava ali é o BDNF, que ele é um fator de crescimento neurotrófico, que ele faz a arborização dos nossos dendritos. Os dendritos no neurônio, então lembrando lá, o neurônio tem uma parte aqui que é um botão sináptico onde chega a informação, ele passa pela fibra onde é a velocidade, processa no corpinho e distribui. Então, quando a gente recebe uma informação, eu gosto de citar esse exemplo, quem me vê falar sempre eu uso o mesmo exemplo, tem que mudar, mas vamos lá, é o que eu tenho hoje. Também, se eu pegar esse copo e perguntar assim para o Ale, o que dá para fazer com isso? Numa via típica, quando você não tem a hiperarborização, você vai falar assim, dá para colocar água, e você tem uma entrega. Copo, água, entregou, tá valendo. Quando eu pergunto para ele, veio nessa via, pergunta, processamento, e a hora de saída abriu 10 abas. A primeira aba, que é só entregar com água, é muito medíocre, assim, na visão de quem já construiu 10 formas. Então, em última instância, ele vai fazer um abajur com o copo, pensou as 10 possibilidades ali, e toda vez que ele vai tomar uma decisão, ele tem que fazer essa escolha dessa arborização que criou. Então, às vezes, colocar uma roupa, passa a ter que decidir entre 10 possibilidades. Pô, bicho, isso aí acabou de acontecer. Aí é mais fácil escolher o mesmo sempre. Aconteceu agora, hein? Você falou do copo, eu falei, quebra o copo. Aí eu pensei, judeus quebrando pratos. Aí eu pensei, foi indo assim. Nossa senhora. Gregos quebrando pratos, judeus quebrando copo. Você confundiu, Idi. Foi o contrário. Foi o contrário, mas tudo bem. Se você pegar isso daqui e pensar que ele pode entregar com água ou pode fazer um abajur, parece que o nível de complexidade é o mesmo, porque você tá tudo na arborização. E aí aquele negócio assim, tá, eu tenho uma tarefa para executar, e eu posso fazer o abajur. Só que eu vou ter que achar um negócio para furar o vidro. Então, você vai protelando para você entregar não o abajur, mas o copo com uma decoração e um. Então, essa decisão e essa capacidade, né, de arborização que esse crescimento neurotrófico traz, vai repercutir em características e a gente entende porque isso do criativo construtivo vai ter esse nível de expressão. Nós já vamos ter para um nível acadêmico pessoas que são muito mais apoê, então ela passa rapidamente aquela informação e cria linhas específicas em algumas regiões corticais. Então, o copo me ajuda, olhando as bolinhas que estão nesse copo, ajuda a entender esse neurofuncionamento e a gente consegue intervir com maior qualidade. Para o autismo, a mesma coisa, nós vamos olhar esses genes que estão ali compondo o copo, e isso é por estudos de associação, né? E do autismo, isso ajuda inclusive na escolha medicamentosa, né? Se ela for necessária, rotas dopaminérgicas,
para a criança pensar em suporte escolar. Então, vem um desdobramento de entender o que compõe o copo, que é prático, e é muito prático. É prático na medicação, é prático na terapia, é prático na educação, né? Inclusive, a gente fez, né, a avaliação das suas memórias. O Alexandre tem todas as memórias também lá, de uma propensão muito alta de expressão. É muito comum as pessoas terem algumas memórias que são baixas, então memória episódica, e daí a pessoa tem aquela impressão assim, não, eu não sou superdotado porque eu sempre fui muito mais esforçado, né, do que inteligente, porque ela teve que lidar com algumas memórias que são diferentes nesse processamento. Então, eu sou uma pessoa encantada pela possibilidade que eu tenho de acessar essa informação que é constitutiva. As pessoas me dão a sua receita biológica, né? E essa composição é muito linda de apreciar como nós podemos expressar de formas diferentes, mas que o suporte pode ser muito bem integrado quando a gente conhece a matriz das nossas informações. Então, o Daiane, autoconhecimento e posso qualidade de vida são um diferencial. fazer uma pergunta em relação a isso? Porque você falou sobre o suporte para as crianças e tal. E uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente, por uma série de razões, inclusive familiares, é no suporte do adulto na vida funcional, né? Que não é só sobre as atividades, mas é quando a gente olha para a neurodiversidade, olha essas pessoas inseridas em um contexto, seja corporativo, mas mais de trabalho, e o resultado dessas empresas dessas pessoas versus as pessoas neurotípicas, né? E aí a gente tem visto, e comentamos aqui até outro dia sobre o que as empresas estão fazendo e tudo mais, e acho tudo muito incipiente, né, nesse sentido. E queria ver como é que você olha para isso, né? Como é que a ciência vem olhando nesse sentido, né? E os adultos, né? Do tipo, ainda há chance para nós? Isso é uma coisa que eu tenho feito muitos relatórios para empresas. Olha, ultimamente, dos adultos, porque a pessoa falou assim, tá, você está dizendo que isso então é uma condição biológica. Eu estou sentindo o cheiro dos colegas no meu trabalho, que são uma das coisas, né, também que a gente consegue ver de receptores, e a gente tem receptor diferente para cada conjunto de aromas. Então, fala, ó, você tem uma sensibilidade, você sente muito cheiro de pele, de carne. E aí fala, tá, eu sei disso e para mim é uma dificuldade permanecer naquele ambiente de trabalho, mas como que eu vou explicar e contar isso? Você pode colocar no relatório para mim dizendo que eu preciso de um lugar separado para trabalhar, que ficar perto da janela eu não vou conseguir porque eu tenho essa sensibilidade luminosa, aí eu tenho que usar um óculos de sol para permanecer, ou eu poderia ter o direito de ir para outro lugar, né? Porque o ambiente corporativo homogeneiza, e você falar que é neurodivergente traz muitas coisas que são associadas à frescura, tá? Todo mundo fica no sol, por que que você não pode ficar aí? Todo mundo fica no barulho, por que que você não pode? E aí tem colocado essas características para falar, olha, não é uma frescura, é uma composição gênica que faz essa sensibilidade ser aguçada, precisa desse suporte. E a gente tem tido diferentes respostas nesse processo de adequação ambiental. Mas na maioria dos casos, a empresa daí, quando vem lá que está na genética, eles acabam adaptando o ambiente, né? e permitindo que se tenha esses... São cuidados mínimos, né? Porque se você pensar o platô que se chega de você ficar exposto, né? Por exemplo, agora aqui, né? Meu ambiente, apesar de parecer meio escuro, eu tô com a luz batendo. Isso desregula uma pessoa neurodivergente, que se ela tem que ficar nesse ambiente de trabalho, chegou o final do dia, ela tá naquele platô que ela vai se desregular, né? Você suporta ficar, mas o preço que se paga em qualidade de vida é muito alto, né? Depois, para essa produtividade e criatividade que o superdotado, né, a pessoa neurodivergente pode entregar. Então, essa condição da gente conseguir mostrar como as coisas funcionam, ela também, Daniela, acontece muito sabe aquilo que você vai mostrar no DNA, falar, ó, você precisa fazer atividade física para não ter dores, porque você funciona assim, essa é a rota. Geralmente as pessoas falam, então eu achava que o médico não sabia o que me recomendar, mandava fazer atividade física. Agora eu entendi como funciona, eu vou fazer.
E quando a gente manda esse resultado, esse feedback para as instituições de trabalho, nós entendemos, então é por isso que ele não consegue ficar assim, ou por isso que precisa desse suporte. E aí ela põe um Gym Pass lá no benefício, Total Pass, sei lá, para dar aquela amenizada, né? Gente, mas dava pra ficar assim mais um tempo. Isso que eu tô com vontade de continuar conversando, né? Mas a gente já deu aqui quase 1 hora de episódio. Parte 2. Eu acho que a gente precisa de uma temporada só pra falar de genética, né? Nossa, ia ser temporada lindo. Da genética. A nossa matriz de funcionamento, né? Eu sou muito grata de pensar, foi na nossa vez que começaram a acontecer esses conhecimentos, né? Porque quando eu fazia iniciação científica, que ainda é muito, né, um modo de preparar o DNA, eu olhava o filme Gattaca e pensava assim, nossa, um dia as populações futuras terão essa possibilidade de acessar esse conhecimento genético que influencia no comportamento. E hoje está fazendo algo que já é mais próximo de entender o que os genes dão em proporção de comportamento, eu fico maravilhada, eu penso assim, nossa, que legal que é na minha vez que já dá para analisar esses mapeamentos. Como que as pessoas podem fazer para te encontrar, para acessar seu trabalho, para falar com você e também já me despedindo aqui e agradecendo você por compartilhar esse conhecimento. De verdade, você falou várias coisas iradas. E foi tão rápido, né? Eu também queria mais estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Eu volto, sim, para a nossa temporada. E é @doutora Daiane Simão nas redes sociais, né? Em todas elas vocês vão encontrar. Tem algum material no YouTube. E também eu já quero aproveitar que eu tenho um livro agora que vai ser lançado no mês de novembro, né? Quem está assistindo atemporalmente esse episódio, novembro de 2025, que é sobre altas habilidades de superdotação, e tem um capítulo lá sobre a genética da superdotação. E o Alê foi quem fez o prefácio para nós, então... Que legal. A gente pode fazer um episódio sobre o livro, e tem outro capítulo que eu escrevo, que é a sexualidade na neurodivergência, que é outro tema que eu gosto também. Muito legal, gente, merece mesmo uma temporada, não tô brincando não. Sim. Que merece uma temporada. Eu tava procurando o meu livro aqui para falar, depois que eu li o livro, eu achei na sua prateleira o livro, Gene. Nossa, achou aqui? Eu achei aí, e eu não achei aqui. Eu falei, gente, mas aonde que eu pus? Que era muito preferido, eu fiz uma... Enfim, mas esse livro eu achei incrível, e não sei a sua opinião também sobre ele, mas principalmente porque eu não sou da área técnica, né? Eu sou de humanas, vamos dizer assim, e achei um livro muito legal. Eu li assim, tipo papum, muito fácil. Sim, ele é um livro gostoso e traz, né, essa questão familiar, ele faz um contexto de herança, ainda de muitas coisas que são monogênicas, mas ele já joga para o gene egoísta, né, esse determinismo. Eu ia juntar exatamente do Dawkins, do gene egoísta e tudo mais, com 2 livros que eu li que, tipo... Eu comecei a pensar sobre um monte de coisa, de relacionamento, de um monte de coisa dentro do gene egoísta, mas aí vai puxar outro episódio. Outro episódio. Outro livro que é muito gostoso de ler, que é sobre DNA, que eu recomendo, você falou do gene, é esse DNA, O Segredo da Vida, que é o Watson, que ele conta assim, gente, eu tava lá tomando café com o Krieg e a gente descobriu como que funcionava a molécula, então quem gosta desse tema... Como quem não quer nada, de repente, um prêmio Nobel atravessou na sua cabeça, assim... Sim, aí você lê os caras contando, você se sente lá na mesa do café do sábado com eles. Não, muito legal. Maravilha, que ótimo. Muito legal, muito obrigada. Um grande abraço. Falou, pessoal. Beijo grande. Grande abraço, até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau.